Muitos estão deixando o primeiro amor. A frieza tem tomado conta dos corações e muitos estão neste momento questionando a Deus. Será que realmente Deus existe? Será que Ele se preocupa comigo ou com a minha família? Deus me fez promessas e já se passaram anos. Estou esperando, mas nada acontece. Nenhuma resposta, nenhum sinal. O que será que está acontecendo? Aí essas pessoas passam a deixar de orar e só passam a observar as palavras do pastor, eles a questionam. Agora ouça com muita atenção, pois Deus vai falar com você. Aproveite, deixe seu like e se inscreva no canal. Ouvi uma história que realmente me fez repensar a respeito do tempo de Deus. Uma família de crentes fiéis, tementes a Deus. Era o pai, a mãe e um filho com menos de 7 anos de idade. A mãe, participante de círculos de orações, e levava uma vida ilibada na presença de Deus e na sociedade. Até que um belo dia, a mãe precisou ir ao centro da cidade e junto levou seu filho. Ao chegar, percebeu que havia muito movimento, ruas cheias, pessoas indo e vindo de lá para cá o tempo todo. Mas ela, com muita pressa e pouca atenção, e numa fração de segundo se descuidou do filho. Ao perceber que ele não estava perto, se desesperou. Começou a procurar em todos os lugares e o tempo começou a passar e ela começou a ficar ainda mais angustiada, gritava, pedia ajuda, pedia socorro, mas infelizmente ela não conseguiu encontrar o filho. Voltou para casa em prantos, angustiada, completamente desesperada. E o marido, um homem simples, porém muito sistemático, vê a esposa desesperada dizendo que o filho havia se perdido em meio à multidão no centro da cidade. Os dois se desesperaram. Tentaram de outras formas achar o menino, mas infelizmente eles não encontraram. Ficaram infelizes e amargurados por muito tempo. Depois o marido começou a culpar a esposa e disse coisas terríveis a ela. Ela também se sentia culpada e atormentada por esta situação. Meses se passaram, depois anos, nenhuma notícia do menino e os dois vieram a se separar. Ele se afastou da presença de Deus e poucas vezes foi visto nas ruas e se isolou para o mundo e para Deus. Mas a mulher ainda tinha sempre esperança e sentia em seu coração que seu filho estava vivo. Então ela ficou firme, orava e louvava a Deus com muito fervor, clamava de dia e de noite. Do outro lado da história, uma outra história ainda mais triste, era o desse menino. Naquele dia que desapareceu, ele foi cruelmente raptado por um bando de malfeitores a mando de uma feiticeira muito poderosa na cidade. Ela, com seus péssimos cuidados, ensinou o menino as mais horrendas atrocidades no mundo da feitiçaria. Os anos se passavam, ele se esqueceu quem era, não se lembrava do rosto da mãe nem do pai, e regado de muitos luxos e feitiços, se tornou um jovem respeitado nos terreiros mais populares daquela cidade, onde pessoas de todo o Brasil contratavam os serviços espirituais desse rapaz. Agora ele já era um homem que praticava maldades e feitiçarias. A mãe, sempre fiel a Deus, e orava sem cessar, acreditando sempre em seu coração que seu filho estava vivo e um dia iria voltar. Pois Deus havia colocado isto em seu coração desde que ele se perdeu, e realmente ele estava. Esse rapaz veio a ter uma grave enfermidade, e nisto as pessoas que usavam e abusavam dele se afastaram, pois a gravidade da sua doença era tanta que eles o abandonaram para morrer em um hospital. Ele estava com câncer generalizado em todos os seus órgãos internos e, lutando sozinho por sua vida, passou por muitas provações e começou a questionar: se esses espíritos tão poderosos que eu servia, eu clamo a eles dia e noite, mas eles não me curam, eles não têm poder. Ele começou a dizer: onde está a minha mãe? Por que ela me abandonou? Ela disse que tinha um Deus, mas eu nunca o conheci e ele me deixou ficar nessa situação.
Então eu vou falar com o Deus da minha mãe. Então ele disse assim: Deus, se você existe, me tire dessa situação e eu vou falar do Senhor para muitas pessoas. Então, amados, quando estas palavras foram anunciadas, algo começou a acontecer naquele quarto de hospital. No dia seguinte, ele já não gemia com as terríveis dores que sentia em seu corpo. Os médicos ficaram cismados com ele. Um falava com o outro: ele é um feiticeiro e merece morrer, mas gente ruim não morre. E ficaram com medo. E a cada dia o seu quadro mudava. Ele sabia que quem estava o curando era Deus, era o Senhor Jesus. E passou a crer e acreditar que estaria totalmente curado em pouco tempo. Antes, ele não podia falar em crente e no nome de Jesus, que ele já começava a passar mal. Mas agora ele sentia paz e prazer neste nome. Então ele recebeu alta e nos primeiros dias buscou um templo para conhecer a Deus. Começou a congregar, se batizou, logo se tornou um missionário. E muitas almas por ele eram salvas para a glória de Deus. Em uma das suas missões pelo Brasil e o mundo, ele estava pregando em uma cidade, contando tudo que Deus havia feito em sua vida e das maravilhas que Deus era capaz de fazer na vida das pessoas. E de repente uma senhora, no meio da multidão, começou a gritar e falar em línguas estranhas. Ele se segura e com muito respeito abaixa a cabeça, pois esta era uma senhora respeitada na congregação. Então esta senhora humildemente se achega diante da congregação e diz em voz alta: Eis que se cumpre a palavra do Senhor. Aqui está aquele que se perdeu, que muitos já haviam se esquecido e tentavam me fazer perder as esperanças. Mas eis que a palavra e a promessa do Senhor se cumprem nesse momento. O rapaz, que não estava entendendo, caiu em si, e os dois choraram e se abraçaram e juntos festejaram aquele reencontro. A mãe foi até a casa do ex-marido levando o filho, e agora pastor, missionário. O pai, ao vê-lo, quase não acreditou. Glorificaram todos juntos a Deus e o pai retornou nos caminhos do Senhor. Esta foi uma história verdadeira que aconteceu em um estado onde a feitiçaria é muito conhecida. Irmãos, agora eu quero perguntar para você: qual o problema que Deus não pode resolver? Qual a dificuldade é maior do que o Deus que você serve? Continue louvando e glorificando a esse Deus que tem o poder nas mãos para curar você, restaurar a sua vida financeira, restaurar seu casamento e salvar a sua família e seus filhos. Porque esta é a promessa que Ele te fez. Então não permita que o espírito de frieza e de descrença entre em seu coração. Creia e acredite que Deus muda qualquer história, seja ela qual for, porque Ele tem todo o poder. Sou Marcos Oliveira e esta foi uma mensagem de Deus. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, compartilhe essa mensagem como um exército de Deus e ajude alguém. Deus te abençoe.